Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem mais uma vez, queremos estar dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez é a terceira lição da sequência do tema geral que estamos estudando, a Igreja Eleita. E hoje temos um tema muito interessante, também muito complexo. Eu chamo toda a sua atenção para nós estarmos aprendendo um pouco mais das Escrituras. Mas antes de nós introduzirmos esta lição bíblica, eu quero estar registrando aqui alguns agradecimentos. Quero deixar registrado o agradecimento ao nosso irmão Jeconias Araújo, da empresa Mega Systems Informática. Ele que está nos patrocinando o seu sinal para levar até você as nossas programações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmão Jeconias é quem está nos abençoando e abençoando você também para estar aí recebendo a palavra de Deus. Então, muito obrigado, irmão Jeconias, que se dispõe do melhor provedor de internet da nossa região, Mega Systems Informática. Então, meu amado, Deus te abençoe sempre, você com sua família, em nome de Jesus, tá bom? Os nossos agradecimentos também à dupla Paulo Henrique e Arthur, esses meninos que têm sido uma bênção para a nossa igreja, para toda a nossa região e todos aqueles que o conhecem, que têm trabalhado para que também estas programações cheguem até você através do nosso canal, de nossas redes sociais. Então, nosso abraço ao Paulo Henrique e também ao Arthur, esses irmãos que é da nossa igreja, e nós devemos muito a vocês, o nosso muito obrigado. Ao nosso pastor José Florencio, pela confiança de estarmos levando aos nossos irmãos o ensino da palavra de Deus através da internet. Então, nós vamos estar agora iniciando a nossa terceira lição, como já anunciamos. Mais uma vez, eu tenho como apoio o livro e recomendo aos professores de Escola Bíblica Dominical, alunos também, o livro de apoio. Você pode pedir o seu livro, que traz o tema geral A Igreja Eleita, do pastor Douglas Batista. Então, amados, o tema de hoje é eleição e predestinação. É um tema que nos chama muito a atenção porque ele traz algumas interpretações para alguns de uma forma equivocada. E hoje, com base na carta aos Efésios, mais uma vez, nós vamos aprender mais a respeito desse tema tão intrigante nas Escrituras e necessário para o nosso aprendizado. O nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está na carta aos Efésios, mais uma vez, capítulo de número 1, versículos 4 a 12. Diz-nos assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Após a leitura, eu quero orar com você, pedindo a Deus que tenhamos uma lição bíblica dinâmica e proveitosa mediante o Espírito Santo. Oremos a Deus. Pai eterno e santo, em nome de Jesus, eu te peço a tua direção e a tua graça para mais uma vez estudarmos a tua santa palavra. Abençoa todos quantos vão ou estão assistindo esta aula e dê entendimento para a edificação da sua fé, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, já falei o tema da nossa lição, que é sobre eleição e predestinação. Mas eu quero deixar algumas reflexões para você já ir pensando no que nós iremos estudar nesta ocasião da nossa lição bíblica. Você refletir sobre alguns pontos que eu levantei dentro da lição. Por exemplo, quem são os eleitos e os predestinados? 2. A frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Esse é um jargão ou um ditado evangélico de muitos crentes que nas suas expressões pronunciam esta frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, será que isso é verdade? Será que é bem assim? Ou é simplesmente uma força de expressão? Mas vamos ver à luz da Bíblia a respeito da predestinação. Não é isso? 3. Terceiro questionamento que eu faço: o que é predestinação? O que você entende de predestinação quando você lê na Bíblia ou vê alguém ensinar a respeito disto? Quarto ponto que eu levanto para você ficar já meditando é o seguinte: quando acontece a eleição de Deus na vida do salvo? Quando é que Deus elege aquele que é salvo? Vamos aprender no decorrer da nossa lição. Muito bem. Introduzindo a nossa lição, diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bem, está aí a nossa introdução, que vai abordar esse tema muito interessante e vai fazer também uma diferença, atente também para isso, uma diferença entre eleição e predestinação. Ou seja, o que se dá primeiro? É a eleição ou a predestinação? Nós vamos aprender no decorrer de nossa lição. Por isso, continue nos assistindo e sendo edificado em Cristo Jesus pelo ensino da sua palavra. O primeiro ponto diz o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então, o propósito de Deus era eleger para que este povo tivesse a sua vida santa. Bem, continua os pontos do primeiro parágrafo. Diz o seguinte: a eleição divina. Nós já vamos entender, partindo desse primeiro pressuposto, é que a eleição, ela vem primeiro, tá? Então, primeiro Deus elegeu. E qual foi o tempo que Deus nos elegeu? Foi desde a eternidade, desde o princípio, desde a criação. Deus já havia nos elegido, conforme vai dizer a palavra de Deus. Então, primeiro, a eleição é divina, ela vem de Deus. Nós não somos candidatos aos céus, nós somos eleitos.
Glória a Deus. Aleluia. Então, nós não estamos concorrendo a um cargo celestial. Nós estamos eleitos em Cristo para a morada eterna na pessoa bendita de Jesus. Bem, continuando a nossa lição, ela vai dizer o seguinte, o nosso comentarista aqui. Ele diz que o comentarista, o autor da Bíblia, de estudo pentecostal, lançado pela CPAD, o qual eu recomendo, conforme a nossa lição bíblica, recomenda que estudemos as nossas lições acompanhado com a Bíblia de aplicação pessoal. Eu tenho a minha Bíblia, fiz minhas pesquisas nela e podemos perceber que as lições bíblicas elas são extraídas de muitos comentários da Bíblia pentecostal, da Bíblia de estudo pentecostal. Bem, então o autor da Bíblia pentecostal, ele diz o seguinte, ele diz assim, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então não há eleição fora dessa unidade em Cristo, de estar unido em Jesus. Só existe a eleição de Deus na vida de um pecador, daqueles que estão unidos em Cristo Jesus, tá bom? Então essa eleição vem de Deus, é mérito de Deus, conforme diz lá em João capítulo 15, versículo 16. Porque eleição é uma escolha do próprio Deus. Está escrito lá em João 15, 16, Jesus dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim que tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Então, esse princípio, a eleição, ela parte do próprio Deus para o salvo em Cristo Jesus. Daí talvez você possa estar pensando, então tem pessoas que Deus não escolhe. Deus fez para serem condenados, para estarem perdidos. Não é bem assim. Não tome essa interpretação desde já, ainda não encerramos a nossa lição. Estamos falando sobre a eleição, que é um princípio divino, vem de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem elege, tá bom? Para daí entrar o processo da predestinação. Muito bem, não existe eleição fora de Jesus, tá bom? 2, do ponto 1, as condições da eleição. Quais são as condições estabelecidas por Deus? Diz o seguinte, o comentarista da nossa lição. A Bíblia de estudo pentecostal, a que eu acabei de falar para vocês, ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E João 3,16 não é exclusivamente só a Bíblia que eu mencionei, de estudo pentecostal, mas sim todas as Bíblias, mas está se referindo ao comentário dela, tá bom? Bem, então, a primeira condição é que Deus estabeleceu a todos, foi oferecida a todos. E continua dizendo assim, entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, tá bom? Então, esse processo de eleição, ele não se deu por méritos humanos, de forma alguma, mas sim por méritos divinos. Eu quero até ler com você, nas Escrituras Sagradas, conforme está em Efésios 2, a partir do versículo 1, para entender melhor. Eu quero que você entenda essa passagem bíblica. Veja comigo como Deus age na vida do pecador, como Deus salva um pecador por meio da sua graça. Diz-nos assim, Efésios 2, versículos 1 a 8, para algumas considerações.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nesse texto de Paulo, na carta aos Efésios, nós já podemos entender que se dá mérito ao próprio Deus pela salvação do pecador através da graça. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Paulo vai começar descrevendo, dizendo que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O morto faz alguma coisa? É nesse contexto que Paulo está comparando. Ele está dizendo o seguinte: na situação que estávamos para sermos salvos, nada poderíamos fazer se não fosse a intervenção divina da graça de Deus. Então, amados, estávamos mortos, nada poderíamos fazer. Ele repete isso no versículo 5, mortos em nossas ofensas, e ele continua dizendo, pela graça sois salvos. Aí o versículo 8 ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, primeiro vem a graça, que é o favor imerecível de Deus. E segundo, a fé. Graça e fé não desassocia na vida de uma pessoa eleita de Deus, de um predestinado por Deus, tá bom? Mas, antes de tudo, a graça de Deus foi manifestada a todos os homens, mas nem todos serão salvos. Por que que isso não acontecerá na vida de todos os pecadores? Exclusivamente porque muitos preferem não dar importância à graça que é Jesus Cristo. É isso? Bem, meus irmãos, então, quem são os eleitos e os predestinados? Quem são os eleitos e os predestinados? São aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que reconheceram a graça do Senhor, sem atribuir o mérito ao pecador, é claro, né? Mas sim a graça do Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, a iniciativa veio de Deus, nós estamos concluindo o primeiro ponto, partiu do próprio Deus, e também alguém pode questionar, uma vez salvo, salvo para sempre? Será que é isso que a palavra está nos dizendo, já que fomos eleitos, predestinados por Deus? De forma alguma. A palavra de Deus, ela não nos garante isso, que porque hoje eu sou uma pessoa salva, agora não tenho participação nenhuma mais no processo de santificação. Não, de forma alguma. Eu até fiz uma descrição baseada nesse contexto, seguinte: santidade é o padrão estabelecido por Deus para todos aqueles que se relacionam com Ele. É por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve na primeira carta, 1:15, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então veja só, Pedro está fazendo uma citação, ele está reescrevendo o que já havia escrito em Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Lá está escrito sobre Deus dizendo, sede santo, porque eu sou santo. E se você observar também outro contexto de Isaías, capítulo 6, versículo 1-3, vai dizer que no chamamento de Isaías para o ministério, Deus já revelou para ele santidade.
que Deus é santo no primeiro chamado, e o relacionamento entre o cristão e Deus, ele é estabelecido desde o primeiro contato que Deus tem com o pecador. Então Deus já estabeleceu isso desde o princípio. O que é que Pedro está dizendo? O que é que Isaías está dizendo sobre a santidade de Deus? Santidade de Deus na vida dos eleitos. É que Deus permanece o mesmo. Deus é imutável. Deus é santo no Velho Testamento, nos relacionamentos de todos aqueles que obtiveram, e também Deus é santo no período da graça. Então Deus exige de nós santidade. Deus requer de nós santidade no espírito, santidade na alma e santidade no corpo. Deus não é daqueles que muitos dizem, Deus só quer o coração. Não, eu já fui eleito por Deus, eu não tenho participação nenhuma no processo de santificação. Ora, tem sim. Então, queridos, a graça, a predestinação, a eleição de Deus, ela não anula as minhas responsabilidades pessoais e individuais com as Escrituras Sagradas para obedecer ao sistema bíblico de doutrina. Então, a graça de Deus não anula isto de forma alguma. Então, nós vamos entender melhor ainda a partir do segundo ponto, em que nós já iniciarmos. Então, quarto, a nova vida dos eleitos. E aqui a gente encerra o primeiro ponto da nossa lição, que estudamos sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, os eleitos e predestinados por Deus vivem uma vida de santidade e irrepreensível. São aqueles que, de fato, a santidade de Deus é vista na sua vida sem propagar. O Espírito Santo mesmo identifica isto na vida dos eleitos. Glória a Deus. Então, irmãos, passando para o nosso segundo ponto. Predestinados para filhos de adoção. O primeiro ponto, eleitos de Deus. Primeiro, eleição. Uma iniciativa divina de Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus já nos elegeu. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Tá bom? Então, na eternidade, Deus já projetou isto para os salvos em Cristo. Primeiro parágrafo diz assim: a predestinação, que é um termo grego, prorisor, que traduzido significa predestinar, que significa determinar e assim por diante. Então, Deus fez isto já determinando desde antes, mas antes mesmo de eu vir a existir e você também, Deus já havia predestinado. Deus já havia feito isto antes. Eu falei aqui na lição passada, na lição de número 2, sobre as bênçãos espirituais em Cristo, e recomendo você a voltar, se não assistiu ainda, a primeira e a segunda aula, é necessário que você volte a assistir para melhor entender a sequência dessas lições, tá bom? Então, na segunda aula, eu falei a respeito das bênçãos de Deus e que eram méritos de Deus sobre nossas vidas. Deus nos deu esse mérito, essa graça, não é isto? Então, meus irmãos, continuando a nossa lição, aqui o comentário do ponto 2, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverança até o fim, tá bom? Então aí é desfeito aquele conceito de dizer o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Deus me alcançou, nada mais eu tenho o que fazer. Olha,
até não sermos alcançados pela graça de Deus, até não conhecermos Jesus, até parece que não tínhamos nenhuma responsabilidade espiritual. Mas a partir do momento que a graça nos alcança, nós temos todo o dever, toda a responsabilidade agora para fazermos a nossa parte. Isso não deixar com que foi os seus esforços que te tornou salvo, não. Mas a partir do momento você foi alcançado pela graça de Deus, entendeu que é um eleito de Deus, aceitou Jesus, nasceu de novo. Então, meus queridos, a partir do primeiro contato com Deus, já é o princípio de que você tem muito e muito por fazer para permanecer debaixo da graça, permanecer guardando os princípios e, de fato, dando continuidade aos ensinos bíblicos na sua vida. Então, temos muito o que fazer, sim. Deus fez a parte dele, elegeu, predestinou, nos alcançou pela graça. Aí daí agora nós vamos cruzar os braços e dizer, não temos mais nada a fazer. Deus só quer o meu culto quando eu ali estou em oração e adoração a Deus, e depois disso eu tenho a minha liberdade? De forma alguma. Eu volto a dizer, a graça, a eleição, a predestinação de Deus em nós não anula as nossas responsabilidades com a doutrina bíblica, de forma alguma. Não é isto? Então, queridos, bem, o que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, contida aí na nossa revista? É um documento formativo das doutrinas das Assembleias de Deus, que contém pelo menos 16 artigos e que demonstram o que nós cremos. Então, é o cremos das Assembleias de Deus. Isto não é uma substituição da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Não, de forma alguma. Mas é um documento aprovado pelas lideranças da nossa igreja, em que formatiza as nossas doutrinas, tá bom? Então, não é substituição da Bíblia, mas sim é um documento baseado nas Escrituras Sagradas. Nós já estamos concluindo já o segundo ponto, para já entrarmos ao terceiro. Mas, ainda o último ponto, do ponto 2, diz o seguinte: os privilégios da adoção. A forma de sermos eleitos de Deus, herdeiros com Cristo, é porque nós fomos adotados por Deus. Os privilégios da adoção. Então, é muito fácil, você entende o processo de adoção. Quando alguém adota um filho, ele passa a ter direito em toda a herança, mesmo sem ser filho biológico, basta ser registrado. É por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que se arrependem, são convertidos a Deus pelo Santo Evangelho, têm o nome escrito no livro da vida, para ter direito à herança e ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Então nós temos esses privilégios, sim. Meus irmãos, nós já queremos passar para o último ponto desta lição. Ponto 3 diz o seguinte: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, eu quero que você grave na sua mente a respeito da palavra a sublimidade. O que é a palavra sublime? Excelência ou perfeição. Lembra da visão de Isaías? A Bíblia diz que Isaías viu Deus em um alto e sublime trono. Foi a expressão que Isaías encontrou para descrever como é o trono de Deus, alto e sublime. Então, as bênçãos de Deus sobre a vida dos eleitos, dos predestinados, elas são sublimes, porque há um propósito divino na vida destes. Bem, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Amém? Então Deus não predestinou alguém para ser salvo e outros para serem condenados. Sendo assim, seria um Deus que não proporcionou essa graça a todos. Então, o processo de predestinação
ele se dá na vida de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e que vivem segundo ela ou não. Então, queridos irmãos, Deus não criou pessoas propositalmente para salvação e outros para serem condenados. Deus não excluiu um grupo de pessoas, esses aqui estão condenados. Nós até ouvimos alguém dizer assim, não, é porque ele não era um escolhido de Deus. Olha, queridos irmãos, ao fazermos essas interpretações, nós estamos antecipando situações que não nos são permitidas, tá? Então a questão de eleição, predestinação, não cabe nós fazermos um julgamento e dizer, alguém morreu, aquele dali não era escolhido de Deus. O que a predestinação nos garante é que eu tenho certeza de que sou um predestinado por Deus, que você é um predestinado por Deus, porque de fato você conhece Jesus. Agora, a partir do ponto de nós julgarmos quem é ou quem não é, não cabe a nós fazer isto, cabe ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então, queridos, se nós observarmos em Tito 2, 11 a 14, é onde a gente levanta um questionamento, onde muitos dizem, então por que nem todos são salvos? A Bíblia diz lá, vai dizer o texto, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Com isso, Paulo não está dizendo, ele não está afirmando que todos os homens serão salvos. Ele está dizendo que a salvação está ao alcance de todos. Deus concedeu a oportunidade para todos. Então você, meu amigo, que ainda não é evangélico, possa estar me assistindo nesta hora, através desta videoaula, eu quero vos dizer, a graça de Deus também está ao seu alcance. A graça de Deus foi manifestada para salvar a tua vida, a tua família, a todos os seres humanos. Então, cabe ao ser humano entender isto, porque é um propósito da escolha de Deus, e você entender que há um livre-arbítrio, na verdade, tomar suas decisões. Porque o que vai caracterizar na vida de uma pessoa condenação ou salvação, a salvação ela está baseada num princípio. É o que está lá em Marcos, capítulo de número 16. Marcos vai dizer assim, crê no Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o princípio da salvação, é crer. E qual é o da condenação? É mais fácil. Qual é o princípio? É não crer, que Jesus diz, e quem não crê será condenado. Então exige aí, perceba que aí existe uma condição para o pecador. Ele precisa crer. A graça está sobre ele. A graça está manifestada. Mas não é porque a graça está manifestada que ele já está salvo. Ele precisa crer. Jesus diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Está bem claro que muitos serão condenados simplesmente porque não deram importância à graça de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus amados, a graça de Deus, a eleição, a predestinação, a salvação, não anula a participação no processo de santificação a Deus, tá bom? Uma vez alcançado pela graça, faz-se necessário cumprir os requisitos da doutrina bíblica. Veja só, as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo vivem a sua vida desregrada, uma vida totalmente indiferente com as Escrituras. Mas a partir do momento que conhece a Deus, Deus o revelou na sua vida, ele passa a ter um compromisso sincero. Era assim a minha vida e a sua antes, e tudo isso foi graça de Deus, foi propósito de Deus, e nos concedeu esse privilégio. Por isso, toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Nós já estamos chegando quase à conclusão de nossa lição. Portanto, não houve uma dupla predestinação
em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Deus não escolheu um grupo, esses vão para o inferno e esses vão para o céu. Mas o que vai decidir isto? Amados, as decisões nossas tomadas aqui, elas vão determinar a nossa predestinação com Deus ou a nossa condenação ao inferno. As decisões que eu tomo a respeito do seu evangelho, porque Deus trabalha na vida do pecador para convencê-lo, é o que a Bíblia diz, o Espírito Santo, e não para obrigá-los, não para trazê-los à força. Então, a circunstância que acontece, a prova que acontece, ou a dor que Deus permite, não foi a dor que trouxe ele para Deus. Isso foi um propósito, como diz lá na carta aos Romanos, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é a dor, não é o sofrimento que salva. Não, porque para o pecador tornar-se salvo em Cristo, não é necessário ele passar pela dor, mas sim pela graça de Deus. É a graça que alcança. Alguns reconhecem a graça no leito da dor. Então, glória à graça e não à dor. Não à circunstância que Deus o permitiu. Por que eu falo isto e com base bíblica? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, distanciaram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a dor, ela provoca morte e muitas vezes provoca até revolta. Mas em meio a esse sofrimento é que muitos acabam reconhecendo que há uma graça de Deus. Porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, superabundar é mais do que abundar. Então a graça é mais do que pecado. A graça é mais do que sofrimento. Então, meus queridos, veja só. Por que não é a dor que traz as pessoas, que salva as pessoas? Ela pode até utilizarmos um veículo que faz com que alguém venha mais próximo de Deus, que é óbvio que nessas situações o ser humano se aproxima mais de Deus, mas isso é mérito da graça. Então veja só, quantas pessoas no leito da dor a gente evangeliza, fala da graça e essas pessoas ignorantemente, por falta de conhecimento, falta de fé, eles preferem dizer não. Eles preferem dizer não. Então, amados, por que isto? Porque nem todos serão salvos. Mas esse princípio cabe a Deus. Isto não tira de nós a responsabilidade de pregarmos o Evangelho como igreja de Deus. Porque Deus nos chamou para esta missão de levarmos essa mensagem. Deus é quem salva. Nós, como igreja, é quem pregamos. E quem crê é o pecador que se arrepende. Então, amados, é muito complexo esse tema eleição e predestinação por conta disso. Porque se fosse assim, Deus elegeu, Deus predestinou, Deus alcançou pela graça, então não precisava, alguém entende assim, então não precisava mais pregar o evangelho, se é Deus quem escolhe. Não é bem assim. Deus faz a escolha, mas nós somos o veículo de levar a mensagem da graça salvadora. Somos nós. Como Paulo foi o agente usado por Deus, por meio do Espírito Santo, para escrever essa carta aos Efésios, que fala a respeito dessa doutrina, desse ensino. Tá bom? Então, nós não podemos cruzar os braços e deixar de pregarmos o Evangelho. Não, porque Deus é quem escolhe, não é comigo. A nossa parte é pregar. Jesus disse, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Então, existem aí 3 personagens. Existe, Jesus diz, ide, é para nós. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê? Os ouvintes que precisam ouvir para crer. Que a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E também, último, será salvo. A graça de Deus. Então, 3 trabalham em prol da salvação do pecador. Deus salva o pecador, independente de alguém, é Deus quem salva, é mérito dele. Mas nós, como igreja, como salvo de Cristo, devemos continuar pregando o Evangelho sim, porque é o meio de Deus trazer pessoas para Cristo, é através da pregação do Evangelho.
Então, bem, nós iremos agora chegar à conclusão de nossa lição. Diz-nos o seguinte, a nossa conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, queridos, olha, no livro de apoio, eu até gostaria de fazer uso aqui na conclusão, para uma palavra sobre eleição e predestinação, ficar mais claro, esse tema estudado, diz assim o autor, pastor Douglas Batista. Primeiramente, isso está na página 34, tá bom? Primeiramente, a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, visto que todos são igualmente pecadores, merecendo assim a condenação. Então, por merecimento, sabe o que nós merecemos? É a condenação. Mas por graça, Deus nos deu a eleição, Deus nos elegeu, Deus nos salvou, Deus nos alcançou para a sua glória. Em segundo lugar, a eleição é cristocêntrica, é uma ação divina, parte dele, pelo qual escolheu em Jesus Cristo. A eleição do indivíduo ocorre somente em união com Jesus Cristo pela fé. Não existe eleição fora de Cristo. A eleição contempla aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Então Deus sabia sim, óbvio, Deus é onisciente. Deus sabia, por mais nós estávamos lá no mundo perdido, no pecado, na sua onisciência Deus sabia que iríamos crer. Deus sabe quem é aqueles que não vão crer no seu evangelho, mas Deus não tem a obrigação de escolher a ninguém. Deus escolhe quem Ele quer, conforme Ele quer. Portanto, glorifique a Deus por ser um escolhido de Deus, tá bom? Para a glória de Jesus. Então, irmãos, para nós concluirmos, há um comentário muito interessante na Bíblia. Ela tem um comentário dizendo o seguinte, que a predestinação é semelhante a um navio que está navegando em direção aos céus. O seu destino é chegar nos céus. Esse navio está predestinado a chegar lá, com os seus passageiros. Mas nesta ida, muitos navegantes deixarão de permanecer dentro dele, resolverão saírem. Então, o navio não está obrigado a mantê-los dentro, não está obrigados a continuar levando. Então, queridos, a nossa predestinação que Deus nos deu tem muito a ver com esta descrição, com esse comentário. Porque a predestinação, ela pertence a Deus, mas nós que somos os tripulantes, os passageiros, é que devemos manter-nos dentro dessa embarcação. Se pularmos fora, Deus não está obrigado a nos salvar de qualquer jeito. Mantenhamos a fidelidade, mantenhamos a santidade, o compromisso com as Escrituras, e Deus vai, com certeza, permitir que cheguemos aos céus de glória. Porque para isto, Deus nos elegeu, nos predestinou para chegarmos lá mediante a sua graça, pelo sangue de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus nos guarde. Então, foi mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a terceira. E domingo próximo, quero deixar aqui um convite. Nós teremos a nossa primeira EBD online. A quarta lição, ela será estudada entre mim e o professor Gunnar Wingre. Então, já deixo o convite, a partir das 9 horas da manhã, estaremos transmitindo ao vivo para você e sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.